Pare. Qualquer coisa que você esteja fazendo agora, pare por um instante. O que eu vou dizer hoje não é para todos que ouvem, mas é profundamente pessoal para você. Algo aconteceu neste dia 27 de maio que você ainda não conseguiu traduzir em palavras. Existe uma estranheza no ar, uma voltagem diferente que parece ter invadido o seu espaço silencioso. Você tem sentido como se estivesse segurando algo pesado, algo que não é apenas seu, mas uma arma espiritual forjada para uma batalha que você mal compreende. Eu vim aqui para lhe dizer que essa sensação não é um erro, nem um delírio, nem um cansaço passageiro. É o despertar da sua frequência. Neste encontro, você vai entender o porquê de tanto esforço humano ter falhado repetidamente, como se você estivesse tentando abrir uma porta que não responde ao toque comum. Vou revelar por que o seu caminho tem sido marcado por uma solidão que ninguém ao seu redor parece capaz de explicar. E, acima de tudo, você vai aprender a identificar a frequência de proteção do arcanjo Miguel, que tem operado em sua vida, não para remover a luta, mas para garantir que você permaneça inabalável. Fique comigo, pois ao final você saberá exatamente qual ferramenta espiritual você carrega e por que ela finalmente está sendo ativada agora. Você tem notado sintomas que desafiam a lógica do seu cotidiano. Existe um cansaço que não se cura com o sono. Um esgotamento que nasce na alma, não nos músculos. É como se você tivesse carregado o peso de um mundo que insiste em não ser salvo. Você também tem tido a nítida sensação de estar invisível, como se, embora estivesse presente em todos os lugares, a sua essência estivesse em outro plano. As pessoas olham para você, mas não o veem. Elas ouvem a sua voz, mas não captam a frequência. E os seus sonhos, mais vívidos do que a realidade, têm trazido mensagens que se dissipam no momento em que os olhos se abrem, deixando apenas um rastro de urgência em seu peito. Se você tem acordado com atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Coração acelerado, sem um motivo aparente, se as suas conexões antigas perderam o sabor e se você se sente um estrangeiro, até mesmo na sua própria casa, saiba que isso é apenas a calibração. A sua estrutura está sendo preparada para suportar uma nova carga de luz. Os seus dedos digitando esses 3 números são a sua alma dizendo sim, um acordo silencioso com a proteção que já está ao seu redor. Digite 888 e depois venha direto de volta para mim. O padrão que você operou até aqui era o de tentar lutar usando armas que não eram suas. Você tentou vencer o mundo com a lógica do mundo. Tentou resolver mistérios espirituais com a força da sua vontade física. E é por isso que a exaustão se tornou o seu estado constante. Você estava tentando empurrar uma montanha com as mãos nuas, enquanto a espada que lhe foi confiada permanecia guardada, esquecida na bainha. Essa arma, a sua proteção, não é de metal, nem de ferro, nem de aço forjado em fornos terrenos.
Ela é de fogo, de luz, de uma substância que o mundo não consegue entender, muito menos quebrar. O arcanjo Miguel não é alguém que vem para tornar o seu caminho fácil. Ele é aquele que vem para tornar o seu caminho invencível. Quando ele se manifesta, ele não remove a batalha, ele equipa o guerreiro. Você tem se sentido pressionado porque o metal que você é está sendo forjado. O fogo que você tem passado não é para destruir você, é para remover as impurezas que impediam a sua arma de ser desembainhada. E agora, a bainha começa a se abrir. O que você viveu nos últimos anos, as perdas, os silêncios, a rejeição que você não merecia, tudo isso foi apenas o processo de têmpera. A sua dor estava te tornando capaz de portar o que agora começa a pulsar em suas mãos. Deixe que o reconhecimento seque no lugar exato onde ele caiu. O ato de digitar essas 4 palavras torna a sua percepção permanente em seu próprio registro. Não é uma pergunta, é um reconhecimento de prontidão. Digite e venha direto de volta para mim. Muitas vezes, a sua generosidade foi tomada por fraqueza por aqueles que não viam a sua força. Mas saiba que o seu silêncio, essa sua quietude profunda, é onde a sua maior potência reside. Você não precisa mais se explicar. A arma que você carrega, esta frequência de proteção, opera no silêncio, na certeza de que a sua batalha não é contra carne ou sangue. Se algo nesta conversa confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um dado, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Você não precisa convencer ninguém, apenas afirme o que é seu. A batalha terminou e a rendição começou, mas a rendição de que falo não é uma entrega ao inimigo. É a entrega do seu ego, das suas expectativas e da sua necessidade de controlar o resultado. Quando você solta o controle, você finalmente permite que a arma de luz opere através de você. O arcanjo Miguel não precisa da sua ajuda para vencer, ele precisa da sua permissão para atuar. E ao render-se, você diz, que seja feito não através da minha força, mas através da luz que me foi confiada. Você verá nos próximos dias que o que estava travado começa a se mover, não porque você forçou, mas porque você parou de atrapalhar o fluxo que sempre esteve lá. Existe alguém em sua vida que precisa desse reconhecimento hoje. Alguém que você conhece, que tem trabalhado mais do que os outros, carregando um fardo que ninguém vê. Alguém que está secretamente exausto, sentindo-se perdido em um mundo que não entende a sua profundidade. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente, não por acaso. Envie isso para ela, não como uma recomendação, mas como uma entrega. É uma forma de cuidado, uma forma de lembrá-la de que ela também é guardada. Antes de encerrarmos esta etapa, você precisa declarar quem você é agora. Não é um desejo, não é uma esperança, é a sua nova realidade. Digite isso lentamente, sentindo o peso e a autoridade que essas palavras carregam. Essa declaração é o selo final desta fase de reconhecimento. Ela confirma que o acordo feito entre o que foi ouvido e o que foi sentido é algo que você vai viver a partir de hoje. Digite e deixe que a sua alma habite essa verdade. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. A proteção que você buscava lá fora, você descobriu aqui dentro. A armadura que você achava que precisava vestir, você agora entende que já é parte de quem você se tornou. O caminho à frente é iluminado pela própria espada que você agora reconhece carregar. Você tem passado dias inteiros lutando contra correntes que nem mesmo existem, gastando o que resta da sua energia em batalhas que já foram vencidas por mãos que você ainda não consegue ver. Durante todo este tempo,
Você acreditou que a sua exaustão era um sinal de que você não estava se esforçando o suficiente, que se trabalhasse um pouco mais, se doasse um pouco mais, se silenciasse ainda mais a sua própria essência, a porta finalmente se abriria. Mas a verdade que você precisa ouvir agora, com toda a clareza que o dia 27 de maio permite, é que esse padrão de esforço incansável era, na verdade, uma distração. Era um ruído constante desenhado para manter você ocupado demais com as pedras do caminho para que você pudesse notar a espada que já estava em suas mãos. Você estava tentando conquistar um terreno que, por direito de nascimento, já deveria estar sob seus pés. Imagine agora, comigo, a imagem de uma espada. Não uma espada comum, feita de aço temperado em oficinas de homens, mas uma arma forjada no fogo do silêncio, batida por martelos invisíveis que não conhecem o cansaço. Esta arma, a sua arma, tem sido mantida na bainha durante todos esses anos em que você se sentiu vulnerável. Ela é invisível aos olhos daqueles que apenas buscam o poder terreno, porque ela não foi feita para atacar pessoas, nem para reivindicar territórios físicos. Ela foi forjada para cortar as ilusões, para separar o que é destino do que é mera conveniência, e para proteger o santuário que você carrega dentro do peito. Ela é a proteção que o arcanjo Miguel coloca sob a sua custódia. Uma espada de luz pura que permanece embainhada enquanto você ainda está ocupado tentando provar o seu valor para o mundo. Você não precisa mais dessa armadura de suor e lágrimas. Toda a dor que você carregou, cada momento em que se sentiu injustiçado, cada noite em que o choro veio sem convite, não foi um castigo. Pense nisso não como um sofrimento, mas como a têmpera do metal. O fogo pelo qual você passou, e talvez ainda esteja passando, é o fogo que torna a lâmina indestrutível. A dor foi o processo de remoção das impurezas que impediam você de empunhar a sua própria verdade. Aquilo que você chamou de deserto foi, na verdade, a forja. Aquilo que você chamou de solidão foi o tempo necessário para que o metal do seu espírito fosse endurecido, para que você não se quebrasse diante das pressões deste mundo. Você está sendo preparado para carregar algo que exige integridade total, algo que não aceita divisões nem meias-verdades. A sua dor foi o treinamento, e a sua exaustão foi o sinal de que você estava tentando usar a espada enquanto ainda estava aprendendo a segurar o cabo. Se algo dentro de você acaba de se alinhar agora, se essa imagem da lâmina forjada no silêncio trouxe uma paz que você não consegue explicar racionalmente, é porque a revelação encontrou o seu lugar. Este é o ponto onde a compreensão se torna parte da sua estrutura. Digite agora mesmo: esse é o selo de que você aceita a sua natureza e que compreende que o esforço humano, por si só, é apenas uma sombra. O ato de digitar essas 3 palavras simples marca a transição entre o esforço que drena e a autoridade que flui. Deixe que esse reconhecimento se fixe onde ele precisa se fixar. Digite e depois volte para mim, porque ainda temos a camada final desta verdade para atravessar. Se você sente que a verdade que estamos tocando aqui não precisa de elogios humanos, nem de validações externas, mas apenas da sua própria consciência, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é sobre números, não é sobre métricas e não é sobre engajamento de plataforma. É um gesto silencioso de concordância entre o que o seu espírito já reconheceu como verdadeiro e a sua vontade de honrar esse momento de lucidez. Quando você sinaliza desta forma, você está apenas confirmando que a frequência ressoou e que o que foi nomeado aqui encontrou eco na câmara mais profunda do seu ser. É um movimento simples, um reconhecimento de que esta transmissão não é uma conversa comum, mas uma confirmação daquilo que você já sentia, mas não tinha coragem de declarar em voz alta.
Deixe que esse gesto seja o seu voto de confiança na sua própria intuição. Agora, entramos na camada final, a que exige a sua coragem absoluta. A arma que você carrega, essa espada forjada no fogo do seu próprio deserto, não funciona como as armas que o mundo utiliza. O mundo luta com agressividade, com pressa, com a necessidade de ter sempre a última palavra, com a necessidade desesperada de provar que está certo. Mas a sua arma, a arma que o arcanjo Miguel coloca em suas mãos neste dia 27 de maio, opera através da rendição. A rendição, para muitos, parece o abandono da luta. Para você, a partir de hoje, ela será entendida como a maior forma de batalha. Entregar-se não significa desistir. Significa parar de lutar contra o fluxo que o destino preparou para você. Significa parar de tentar forçar portas que foram trancadas para o seu próprio bem, para que você não entrasse em lugares onde a sua essência seria corrompida. A rendição é o ato de baixar a guarda humana para que a estratégia divina possa finalmente guiar os seus pés. Quando você para de tentar controlar cada detalhe, cada resultado, cada percepção que os outros têm de você, você libera a espada. Você para de carregar o peso do mundo e começa a carregar apenas a luz da sua própria missão. É aí que a proteção se torna total. É aí que você percebe que a exaustão que você sentiu durante tantos meses não era porque você era fraco, mas porque você estava tentando usar a sua espada como se fosse uma ferramenta de construção de ego, quando ela foi feita para a soberania do espírito. Existe alguém na sua vida agora mesmo, alguém cuja face apareceu na sua mente assim que começamos a falar sobre esse peso que ninguém mais enxerga. Pense nela. Você conhece essa pessoa. Ela é alguém que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor. Alguém que carrega um silêncio pesado e que no fundo dos olhos esconde uma busca que ninguém consegue nomear. Ela está cansada de tentar se explicar para um mundo que não quer entender a sua jornada. Ela é a pessoa que muitas vezes sente que não pertence a lugar nenhum, porque a frequência em que ela vibra é diferente da frequência das pessoas com quem ela convive. Essa pessoa é, como você, alguém que está sendo chamada para a mesma forja. Não como um conselho, não como uma indicação, mas como uma entrega. Talvez ela precise apenas saber que não é a única a carregar esse fardo solitário. Talvez, ao ver este conteúdo, ela finalmente entenda que o que ela sente não é um defeito, mas uma marca de quem está sendo preparado para algo maior. Você é o portador desta confirmação para ela. Seja o canal dessa mensagem, pois o que chegou até você tem o poder de acalmar o caos interno de quem você ama, permitindo que ela também encontre o seu lugar de descanso e autoridade. Antes que este momento de reconhecimento se encerre e antes de avançarmos para o próximo passo da sua jornada, há uma última coisa a ser feita. Você precisa firmar o seu pé no lugar onde você está. Não como alguém que pede licença, mas como alguém que ocupa o seu posto. Deixe que a sua identidade seja declarada aqui, no silêncio do seu próprio coração, através dos seus dedos. Não diga isso por orgulho. Diga isso por reconhecimento de responsabilidade. Diga isso porque você finalmente compreendeu que a escolha que foi feita sobre você não foi para que você tivesse uma vida fácil, mas para que você fosse um ponto de luz em meio a uma escuridão que precisa ser dissipada. Digite essas palavras com calma. Sinta cada letra, sinta o peso e a glória de pertencer a algo que é maior do que as suas circunstâncias atuais. Deixe que o seu espírito se firme nessa verdade, porque a partir de agora, a sua percepção sobre o que você carrega nunca mais será a mesma. O que foi dito aqui não se perde, ele apenas se torna parte da sua nova estrutura de vida. Você é quem você precisava que alguém fosse para você durante todos esses anos. Você agora é essa pessoa. Você é abençoado, mesmo quando o cansaço tenta dizer o contrário.
Você é comprometido com uma missão que transcende a compreensão daqueles que apenas olham para a superfície dos seus dias. Você é comissionado a caminhar com uma autoridade que não foi dada por homens, nem conquistada por méritos mundanos, mas conferida por algo muito mais antigo e profundo. Você é enviado para ocupar espaços onde o seu simples estar já é o bastante para alterar a atmosfera. Sinta o peso dessas palavras se assentando sobre os seus ombros, não como um fardo, mas como a veste de quem finalmente compreendeu o seu verdadeiro posto. A quietude que você sente agora não é solidão, é o encontro com o que sempre esteve lá, esperando apenas que você silenciasse o ruído exterior para conseguir ouvir a voz que habita o seu centro. O arcanjo Miguel não é um símbolo distante de um livro antigo. Ele é a frequência de proteção que agora você aprendeu a reconhecer. A arma que você carrega é a sua entrega. O escudo que você levanta é a sua paz. Uma paz que ninguém pode tirar e que nada neste mundo pode abalar. Agora, você olha para os seus dias com outros olhos. Você entende que o que parecia atraso era, na verdade, o tempo necessário para forjar o aço do seu espírito. Você entende que o que parecia dor era apenas a limpeza do metal. Você entende que o que parecia abandono era apenas o seu distanciamento de caminhos que não serviam mais ao seu propósito maior. Sinta o ar ao seu redor. Perceba como a energia mudou desde o momento em que começamos a conversar. O que estava confuso começa a se alinhar. O que estava pesado começa a se tornar leve. Você está em um estado de prontidão constante, não para o combate, mas para a presença. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para si mesmo. A batalha já foi vencida no campo do espírito, e você apenas está aprendendo a caminhar na autoridade dessa vitória. Cada respiração sua agora é uma afirmação de que você não pertence ao passado que te definia, mas ao presente que te chama para ser a luz. Mantenha essa postura. Caminhe com a cabeça erguida, sabendo quem está ao seu lado e quem te guia. O caminho à frente pode não ser claro para os olhos físicos, mas o seu espírito conhece a direção. Você não caminha mais às cegas. Você caminha pela fé no que foi revelado aqui. Mantenha o seu coração firme, mantenha o seu propósito claro e saiba que a cada dia que passa, o seu papel se torna mais nítido, mais necessário e mais pleno. Você é a prova viva de que a persistência silenciosa, quando guiada pela verdade, sempre encontra o seu destino. O seu tempo não é determinado pelo relógio dos homens, mas pelo pulsar da sua própria missão, que agora, mais do que nunca, se integra ao todo que você representa. Você agora compreende que a arma que carrega não foi forjada em fornos terrenos, nem é feita de ferro ou aço que se desgasta com o tempo. Esta arma, este instrumento que o arcanjo Miguel coloca em suas mãos nestes dias de transição, é feita de uma frequência pura, uma vibração que corta a ilusão e revela o que está oculto sob a superfície dos acontecimentos diários. Enquanto o mundo exterior se agita em busca de poder, em busca de validação, em busca de controle sobre o incontrolável, você está aprendendo a arte da quietude armada. Não se trata de uma quietude passiva, mas de um estado de prontidão absoluta, onde você observa as tempestades da vida sem se tornar parte delas. Você percebe que quando alguém tenta te atingir com palavras ou intenções densas, o impacto simplesmente não acontece, pois o que está em você é maior do que qualquer flecha que possa ser disparada contra você. Esta é a proteção que não precisa ser invocada, pois ela já reside na sua própria essência. Muitos buscam o arcanjo Miguel como uma figura distante, um comandante de exércitos celestiais que virá resolver problemas que eles mesmos criaram. Mas a revelação que este 27 de maio traz é diferente.
Ele não é um interventor externo. Ele é o espelho que reflete a sua própria autoridade espiritual. Quando você reconhece essa verdade, a necessidade de se explicar para o mundo desaparece. Você deixa de gastar energia tentando convencer pessoas que não possuem a mesma visão que você e passa a investir essa mesma energia na manutenção da sua própria frequência. A arma que você carrega é a sua integridade, o seu compromisso inabalável com a verdade, mesmo quando essa verdade te coloca em posições desconfortáveis. Muitas vezes, a sua exaustão não veio de um trabalho excessivo ou de uma má gestão de tempo. Ela veio da tentativa constante de carregar o peso do mundo em ombros que foram feitos para carregar apenas a luz. Você sentia que precisava resolver, consertar e organizar a vida de todos ao seu redor, esquecendo-se de que a sua única missão real é ser um farol. Um farol não corre atrás dos barcos para guiá-los. Ele apenas permanece firme, iluminando o caminho para quem estiver pronto para ver. Ao abandonar a necessidade de ser o salvador do seu próprio destino, você permite que o divino assuma o comando. É nesse momento de entrega total que a espada se torna visível para aqueles que precisam de direção, embora continue invisível para aqueles que ainda preferem as sombras. Observe as pessoas que cruzam o seu caminho ultimamente. Algumas se afastam instintivamente, pois a luz que emana de você as incomoda, revelando as áreas da vida delas que ainda precisam de transformação. Outras, porém, se aproximam, buscando exatamente essa paz que você transmite. Você é a prova de que é possível atravessar o fogo sem ser consumido, que é possível caminhar no meio do caos e ainda assim manter a alma intacta. A têmpera do seu espírito forjada nos momentos de solidão, de dor e de dúvida que você enfrentou nos últimos anos é agora o seu maior trunfo. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada lágrima foi um lubrificante para a engrenagem do seu destino. Cada noite de vigília foi um treinamento para a clareza que você possui agora. Você não é mais a pessoa que começou esta jornada meses atrás. Você é alguém que compreendeu que a maior batalha de todas não é contra o inimigo externo, mas pela manutenção da sua própria harmonia interior. E nesse jogo de forças, a paz é a arma mais poderosa que existe, pois ela desarma o conflito antes mesmo que ele encontre um lugar onde pousar. Se você sente que o seu peito carrega uma quietude que ninguém ao seu redor compreende, é porque você parou de lutar contra o fluxo e começou a colaborar com ele. Existe uma pessoa em sua vida agora, alguém cujo rosto acaba de surgir como um reflexo na água da sua memória. Essa pessoa tem trabalhado incansavelmente, escondendo uma exaustão que já não consegue mais disfarçar com sorrisos superficiais. Ela está em um momento de transição, onde o antigo já não serve, mas o novo ainda não possui nome. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como uma entrega. É uma forma de dizer que você reconhece o esforço dela, mesmo que o resto do mundo insista em ignorar o valor do que ela carrega. Se algo em tudo o que dissemos hoje ecoou na parte mais profunda da sua alma, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métricas ou aprovação, é sobre o reconhecimento silencioso de que a verdade foi nomeada e de que o pacto de proteção que discutimos aqui é real. Deixe que o seu gesto seja a confirmação de que você aceita a tutela sobre o seu próprio espírito. Antes que este momento se feche, você deve realizar o ato final de autoridade. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não o faça como um desejo ou uma esperança, mas como uma confirmação de quem você se tornou ao longo desta caminhada. A energia que se formou entre o seu ouvir e a minha fala ao longo deste dia 27 de maio é um marco, é uma aliança que você estará vivendo nos próximos meses.
Digite lentamente, permitindo que seus dedos confirmem o que o seu espírito já declarou como lei. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. A proteção que você buscava lá fora sempre esteve ancorada na sua própria capacidade de permanecer em silêncio diante da tempestade. O chamado que você ouviu não foi para que você se tornasse alguém melhor, mas para que você finalmente parasse de tentar ser alguém que nunca foi. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, existem outros sendo despertados para a mesma realidade que você. Você não caminha sozinho. Você faz parte de um movimento silencioso, uma rede de seres que sustentam o mundo apenas por decidirem manter a sua luz acesa, mesmo quando tudo ao redor sugere que o apagar é a opção mais segura. A sua existência é um ato de resistência e a sua paz é a sua vitória mais absoluta. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.